Notícias: a situação do caso Deolane em desdobramento. Deolane Bezerra pede suspensão da denúncia na Operação Integration, e os advogados de Bezerra afirmam que, até o momento da elaboração dos primeiros relatórios de inteligência financeira, não eram oficialmente investigadas. A verdade foi revelado, entenda o caso. Mas antes, inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. E não se esqueça de partilhar a notícia para alcançar mais pessoas. A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra se tornou o centro das atenções após solicitar a suspensão das denúncias ligadas à Operação Integration, uma investigação que visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro relacionados a plataformas de apostas online. A operação, de grande envergadura, revelou conexões preocupantes entre atividades aparentemente lícitas e transações financeiras suspeitas, envolvendo figuras públicas e levantando uma série de questões jurídicas. A Operação Integration foi desencadeada pelo Ministério Público, que investiga a utilização da popularidade das apostas digitais como uma fachada para práticas financeiras obscuras. A operação ganhou notoriedade ao expor um possível esquema que liga diversas personalidades a atividades ilegais, colocando em evidência a necessidade de um exame minucioso das práticas no setor de apostas online. Recentemente, Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, apresentaram um pedido de habeas corpus, questionando a legalidade da investigação. De acordo com informações da coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópolis, as acusadas alegam que o inquérito foi iniciado sem cumprir requisitos legais fundamentais, o que comprometeria a legitimidade das acusações. Os advogados de Bezerra afirmam que, até o momento da elaboração dos primeiros relatórios de inteligência financeira, mãe e filha não eram oficialmente investigadas. Esta alegação busca estabelecer que as diretrizes seguidas pelos responsáveis pela operação estavam equivocadas, resultando na inclusão indevida de Deolane e Solange no caso. Contudo, o pedido de habeas corpus foi indeferido pela Justiça, que até agora não encontrou fundamentos suficientes para anular o inquérito. A análise de pedidos de habeas corpus, especialmente em casos que envolvem lavagem de dinheiro, é realizada com rigor pela Justiça. Para que um pedido seja aceito, é essencial que os requisitantes comprovem irregularidades no processo investigativo, que possam justificar a anulação das etapas do procedimento. No caso da Operação Integration, a Justiça considerou que os argumentos apresentados pela defesa de Deolane Bezerra não eram suficientes para desacreditar a legitimidade do inquérito. A resposta negativa ao pedido de habeas corpus indica que, até o momento, a Justiça não encontrou elementos que comprometam a legalidade da investigação ou que justifiquem a suspensão das denúncias contra a influenciadora. A situação continua a se desenvolver e a Operação Integration permanece sob os holofotes, levantando discussões sobre a legalidade das atividades de apostas e a responsabilidade das figuras públicas envolvidas. Com a situação de Deolane Bezerra em meio à Operação Integration, surgem questões mais amplas sobre a responsabilidade de influenciadores digitais e figuras públicas em atividades que podem ser vistas como arriscadas ou ilegais. A investigação não apenas desafia a reputação de indivíduos envolvidos, mas também destaca a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para o setor de apostas online, a fim de evitar que se tornem uma fachada para atividades ilícitas. À medida que novos desdobramentos surgem, o caso de Deolane Bezerra se torna um exemplo significativo das complexidades legais envolvendo o mundo digital e as interações financeiras modernas, refletindo um cenário onde a linha entre o legal e o ilegal pode ser tênue e sujeita a interpretações variadas. O caso de Deolane Bezerra, inserido na Operação Integration, não é apenas uma questão legal isolada. Ele se insere em um contexto mais amplo que envolve a intersecção entre tecnologia, finanças e a legalidade. A investigação explora como plataformas de apostas online podem ser utilizadas como meios para a lavagem de dinheiro, um fenômeno observado em várias jurisdições ao redor do mundo. As autoridades têm se mostrado cada vez mais atentas a esses esquemas, pois a natureza digital das transações frequentemente dificulta a rastreabilidade dos fundos.
As plataformas de apostas online têm crescido exponencialmente nos últimos anos, trazendo consigo tanto oportunidades quanto riscos. O uso dessas plataformas para movimentar dinheiro de origem ilícita é uma preocupação crescente para os órgãos reguladores. Essa dinâmica coloca as empresas e os indivíduos que operam nesse espaço em uma posição vulnerável, onde a falta de transparência pode levar a implicações legais severas. A Operação Integration, ao investigar um possível uso fraudulento dessas plataformas, exemplifica a luta das autoridades contra a lavagem de dinheiro. As conexões entre Deolane Bezerra e essas atividades levantam questões sobre a responsabilidade das influenciadoras digitais em verificar a legalidade das operações que promovem. As figuras públicas, como Deolane Bezerra, desempenham um papel crucial na popularização de plataformas de apostas. A influência que exercem pode atrair novos usuários para esses serviços, mas também os torna alvos de investigações, quando surgem alegações de envolvimento em atividades ilícitas. O apelo e a credibilidade que essas personalidades têm junto ao público podem ser explorados por criminosos que buscam legitimar suas operações. A situação de Deolane Bezerra também levanta questões éticas sobre a responsabilidade das influenciadoras em suas parcerias comerciais. As personalidades devem ser diligentes ao promover produtos e serviços, especialmente quando esses podem estar associados a riscos legais. A falta de transparência sobre a origem dos fundos e a natureza das transações pode criar um ambiente propício para a exploração e, consequentemente, para a responsabilização legal. Enquanto a Operação Integration avança, o futuro legal de Deolane Bezerra e de outras figuras envolvidas permanece incerto. A continuidade das investigações poderá revelar novos detalhes que impactarão não apenas a vida pessoal e profissional dos envolvidos, mas também a forma como o setor de apostas online é regulado no Brasil. Se as investigações encontrarem evidências substanciais de envolvimento em práticas ilegais, as consequências podem incluir não apenas a responsabilização penal, mas também sanções administrativas e a necessidade de reestruturação nas práticas de marketing e negócios de influenciadores. Além disso, o resultado da Operação Integration pode estimular uma revisão das leis relacionadas a jogos e apostas, promovendo uma maior transparência e regulamentação no setor. O caso de Deolane Bezerra é emblemático de um momento de transformação no Brasil, onde o crescimento das redes sociais e das plataformas digitais traz desafios legais e éticos sem precedentes. À medida que a linha entre o legal e o ilegal se torna cada vez mais nebulosa, tanto as autoridades quanto as figuras públicas devem navegar cuidadosamente por esse terreno. A Operação Integration não é apenas uma investigação, é um alerta sobre os riscos associados à digitalização das finanças e a responsabilidade que vem com a influência. As lições aprendidas com essa operação poderão moldar o futuro da regulamentação no Brasil, refletindo um novo paradigma nas interações entre tecnologia, finanças e a lei. A crescente popularidade das apostas online trouxe à tona a necessidade urgente de transparência e regulamentação no setor. O acesso facilitado a plataformas de apostas, promovido por influenciadores digitais, pode criar um ambiente propício para atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro. Essa realidade sublinha a importância de não apenas regular o setor, mas também de educar tanto os consumidores quanto os influenciadores sobre as implicações legais de suas ações. Um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades é a falta de regulamentação clara sobre as operações de apostas online. Embora algumas legislações existam, muitas vezes elas são insuficientes para lidar com a complexidade das transações digitais. A Operação Integration destaca a necessidade de uma abordagem mais robusta, incluindo a criação de normas que exijam maior transparência nas operações financeiras e que responsabilizem as plataformas por atividades suspeitas. A fiscalização também deve ser intensificada, com a implementação de mecanismos que permitam rastrear transações financeiras em tempo real. Isso não apenas ajudaria a evitar a lavagem de dinheiro, mas também protegeria os consumidores de fraudes e práticas enganosas. O envolvimento de influenciadores digitais em casos de lavagem de dinheiro pode ter um impacto significativo nas estratégias de marketing de empresas do setor de apostas.
As marcas precisam ser cautelosas ao escolher seus parceiros, garantindo que suas associações não apenas sejam éticas, mas também estejam alinhadas com a legalidade. Os influenciadores têm um papel vital na formação da opinião pública e na promoção de produtos. Portanto, é crucial que eles compreendam as responsabilidades que vêm com essa influência. Eles devem se certificar de que as plataformas que promovem estão em conformidade com as leis e regulamentações. A promoção irresponsável de serviços de apostas pode não apenas levar a repercussões legais, mas também prejudicar a reputação da marca e a confiança do consumidor. O caso de Deolane Bezerra e a Operação Integration também refletem a maneira como a percepção pública pode ser rapidamente influenciada por investigações legais. As figuras públicas podem ver suas carreiras ameaçadas por associações negativas, mesmo que não sejam formalmente acusadas de qualquer crime. A opinião pública tende a ser severa, e a repercussão negativa pode resultar em perdas significativas de patrocínios e seguidores. Para influenciadores como Deolane, a habilidade de gerenciar crises se torna crucial. A comunicação transparente e proativa, bem como a busca de aconselhamento jurídico adequado, são passos essenciais para mitigar danos à reputação. Isso inclui esclarecer a situação, responder a perguntas e, se necessário, se distanciar de associações prejudiciais. Além de regulamentações mais rigorosas, a educação financeira deve ser um componente fundamental nesta discussão. Os consumidores e influenciadores precisam entender os riscos associados às apostas online e a complexidade das transações financeiras. Programas educacionais podem ajudar a construir uma base de conhecimento que capacite os indivíduos a tomar decisões informadas e a evitar armadilhas legais. Campanhas de conscientização que abordem os riscos da lavagem de dinheiro e as melhores práticas de apostas podem ser benéficas. Isso não apenas ajudaria a proteger os consumidores, mas também promoveria um ambiente mais seguro e responsável para as operações de apostas online. O caso de Deolane Bezerra e a Operação Integration vão além de uma simples investigação criminal. Eles refletem um momento crítico na interseção entre a tecnologia, as finanças e a responsabilidade social. À medida que o setor de apostas online continua a evoluir, é imperativo que todos os envolvidos, autoridades, influenciadores e consumidores, trabalhem juntos para garantir um ambiente mais seguro e transparente. O futuro das apostas online no Brasil dependerá da capacidade de implementar regulamentações eficazes, promover a educação financeira e assegurar que as figuras públicas compreendam sua responsabilidade nas mensagens que disseminam. A Operação Integration é um chamado à ação para todos os envolvidos. É hora de reavaliar práticas, fortalecer a regulamentação e priorizar a ética nas interações comerciais. À medida que as apostas online se tornaram uma parte integral da experiência digital, sua evolução trouxe consigo uma série de implicações sociais, financeiras e legais. A popularidade dessas plataformas reflete um comportamento crescente dos consumidores que buscam entretenimento e desafios, mas também acende alarmes sobre práticas inadequadas e a eventual exploração de vulnerabilidades. O setor de apostas online viu um crescimento exponencial, impulsionado pela acessibilidade da internet e pela popularização de smartphones. Esta expansão não apenas atraiu novos usuários, mas também abriu portas para atividades ilegais. O ambiente digital, com sua natureza anônima, facilita a movimentação de dinheiro, sem a devida supervisão, tornando-se um terreno fértil para a lavagem de dinheiro. A tecnologia desempenha um papel central na operação das plataformas de apostas. Algoritmos sofisticados, inteligência artificial e Big Data são usados para otimizar as experiências dos usuários e maximizar os lucros. No entanto, essa mesma tecnologia pode ser utilizada para perpetrar fraudes e manipular resultados, levantando questões sobre a integridade das operações. As plataformas de apostas têm um papel fundamental na criação de um ambiente seguro e regulado. A implementação de práticas de conformidade rigorosas é essencial para garantir que as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentações. Isso inclui a verificação da identidade dos usuários, a monitorização de transações suspeitas e a denúncia de atividades ilegais às autoridades competentes.
As influenciadoras digitais estão em uma posição única para moldar as percepções públicas sobre as apostas online. A forma como promovem essas plataformas pode ter um impacto profundo na aceitação social e na adesão do público. Portanto, a ética em suas parcerias se torna uma questão crucial. Influenciadores devem realizar uma due diligence rigorosa antes de se associar a plataformas de apostas. Isso significa investigar a legalidade das operações, compreender os riscos envolvidos e garantir que a plataforma esteja comprometida com práticas éticas. A falta de atenção a esses aspectos pode resultar em consequências negativas, tanto para o influenciador quanto para seus seguidores. A opinião pública é uma força poderosa que pode moldar a narrativa ao redor das apostas online e das figuras que as promovem. Investigações como a Operação Integration podem rapidamente transformar influenciadores populares em alvos de críticas e desconfiança. Essa dinâmica ressalta a importância de uma comunicação aberta e honesta. Além de regulamentações e práticas éticas, a educação e a conscientização são fundamentais para proteger os consumidores e as figuras públicas. Informar o público sobre os riscos das apostas online e as melhores práticas pode ajudar a mitigar os impactos negativos associados a essas atividades. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!